Fala, seus meninos, estamos iniciando aqui mais um vídeo. Eu sou o da Silva e se você está chegando agora neste canal, esse é o Birosca dos Amigos, um canal de react. E hoje vamos estar reagindo ao vídeo do Ancapso. Ele vai estar explicando um pouco mais sobre a rasteira que o Hugo Mota e o Alcolumbre deu novamente na oposição. Vamos estar iniciando o vídeo e vendo o que aconteceu. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da CPMI do INSS, que finalmente vai começar a funcionar no dia 20 de agosto agora, mas o Hugo Mota indicou o Ricardo Aires como relator, né? Então já tinha o Senado colocado alguém governista, o Omar Aziz como presidente da CPMI, ou seja, já tinha dado um tiro no pé da CPMI, agora deu outro, porque o acordo é que pelo menos a relatoria ficaria com o PL, que foi o partido que iniciou toda essa parada pela CPMI do INSS, né? Mas o Hugo Mota cedeu ao Lula e colocou uma pessoa que é amigo do Lula, o Ricardo Aires, embora seja do Republicanos, ele... Nossa, que novidade, né? Ninguém esperava por isso. Quantas vezes o Hugo Mota já fez isso? Fechou acordo com a oposição e na hora que foi para realmente fechar esse acordo, ele passou a perna na oposição. Quantas vezes ele fez isso, né? Ele é amicíssimo do Lula. Tá aqui, olha demais. Olha que beleza a nossa CPMI do Lula aqui. Omar Aziz com o Lula e o Ricardo Aires com o Lula também, né? Então, ou seja, mais uma vez o Hugo Mota fez o trabalho sujo do Lula. Aí outra pergunta que você pode fazer é o seguinte: o que está acontecendo? Por que o Alcolumbre e o Hugo Mota têm tanto interesse em ajudar o governo Lula? Mas isso aí não é outra coisa, pessoal. Isso aí é dinheiro. Dinheiro. Com certeza o pai dos pobres tá liberando dinheiro para todo mundo. E aí os caras são tudo vendidos. Todos são vendidos. O cara chega lá, libera a grana para eles, acabou. Eles fecham com o governo e o resto que se dane. Lula nessa história, né? Em parte a gente sabe que é porque o STF ameaça o pai do Hugo Mota e ameaça o sócio do Alcolumbre lá no Amapá com investigações caso eles não façam a coisa certa ou a coisa que o governo quer, né? Mas tem mais do que isso, né? Olha só que coisa. Lula acelerou a liberação de emendas para... É, também tem isso, né, pessoal? Infelizmente, os nossos parlamentares, maioria, em sua maioria, tem o rabo preso com o STF, né? Toda a maioria tem um esqueminha ali nos seus gabinetes. Não vai para frente, cara. apoio no Congresso. Isso aqui, essa frase não está correta. Olha aqui, em menos de um minuto, a movimentação que levou comissões na Câmara a aprovar emendas a jato, sem atender qualquer pedido do STF. O Lula Olha aí o que eu falei, por que que eles estão tão amiguinhos? Dinheiro. É dinheiro, pessoal. Dinheiro faz milagre. virou pro Flávio Dino e falou: Dino, o negócio é o seguinte, cara, eu não posso fazer nada não, porque tem que aprovar essas emendas, senão eu vou cair aqui. Aí, ou seja, o Dino deixou, para você ver como é que o Flávio Dino é realmente um agente do Lula lá no STF, e aí aprovou emendas absurdas de forma acelerada. É isso que explica o fato do Hugo Mota e do Alcolumbre estarem aceitando esse baque na popularidade deles, né? Vamos falar sobre essas duas notícias então. Pois bem, tem um motivo pelo qual a presidência da Câmara tão frequentemente vai para pessoas no Norte e no Nordeste. Muita gente questiona isso, então como é que pode, né? A maior parte da importância econômica do Brasil está no Sul e Sudeste, coisa e tal. E, no entanto, o presidente da Câmara e do Senado são do Nordeste e Norte, e isso é muito comum, né? E a explicação para isso é muito simples. Porque no Norte e Nordeste você tem os chamados currais eleitorais. Nem o Hugo Mota, nem o Alcolumbre tem muita preocupação sobre se reeleger, mesmo batendo de frente com a oposição, mesmo batendo de frente com o interesse do povo brasileiro. Eles têm o curral eleitoral deles lá, eles sabem que vão ser reeleitos, mesmo ficando feio o que eles estão fazendo, né? Repara o que aconteceu com o Pacheco. O Pacheco é de Minas Gerais. Minas Gerais já é um meio intermediário ali, mas tá mais pro sul, né? O Pacheco enterrou a vida política dele. Ele nunca mais ganha para nada. E é por isso que você não tem senadores e deputados do Sul e Sudeste como presidente da Câmara. Só quem tem curral eleitoral. Quem sabe que vai ser reeleito, mesmo fazendo as maiores lambanças do mundo. Porque o que é curral eleitoral? É o pessoal que eles pagam, dão dinheiro para o pessoal votar nele. E aí, no final... Infelizmente, o nosso país é assim, né, pessoal? Boa parte dessa lambança que a gente está vivendo hoje é culpa da população mesmo. As pessoas vendem seu voto por mixaria. O cara chega lá oferecendo R$ 50 na casa da pessoa e a pessoa vende, e pior, ela vende voto no cara. Ela não pensa que o cara tá comprando o voto dela porque o cara é um pilantra. Ela não pensa nisso. Ela pensa, pô, o cara é legal, ele veio aqui, me deu R$ 50, vou votar nele. Infelizmente,
é assim que funciona na maioria dos estados, né? No final das contas, acabam E em especial aqui na região norte mesmo. votando e acabam ganhando a eleição. O Hugo Mota está nesse papo, nessa história aqui, né? Ele sabe que ele tem um curral eleitoral lá na Paraíba, então ele sabe que vai ser reeleito de qualquer jeito. Aí, o que, que aconteceu nessa história? Botaram esses dois patetas e o governo mandou em tudo, que botou todo o comando da CPI, da CPMI, na mão de governistas. Mas como eu falei para vocês, eu ainda acho que mesmo com esse comando governista, a CPMI vai ser prejudicial ao governo, vai levantar muita coisa. Por quê? Porque ao contrário da CPMI do 8 de janeiro, em que aconteceu alguma coisa parecida com essa, ali não tinha muito o que apurar. Aqui, nessa CPI, tem muito o que apurar. Tem um monte de empresas, um monte de bancos envolvidos, um monte de coisa envolvida. Isso pode crescer demais, pode chegar a um ponto bastante doloroso para o governo Lula, mesmo com o comando sendo de governistas. É um absurdo isso, tá? É um absurdo porque quando o PSD indicou o Omar Aziz no Senado, o acordo é que a relatoria na Câmara ficaria com o PL, para pelo menos ter alguém do PL na mesa diretora ali, né? Afinal, o PL foi o grande interessado, foi quem fez esse negócio. Mas aí o Hugo Mota decidiu mais uma vez. Pô, esse pessoal também gosta de ser enganado, né? Quantas vezes o Hugo Mota já enganou todo mundo? Aí o pessoal tá achando que agora ia ser diferente, o Hugo Mota não ia fazer isso? É claro que ia, rapaz. Extrair esse acordo com o PL e ajudar o governo Lula mais uma vez, né? E isso não é uma coisa única que o Hugo Mota fez, né? Nos últimos dias a gente viu o Hugo Mota traindo um monte de acordos que fez com a oposição, um monte de acordos que fez com a direita. E aí você pergunta, pô, por que é isso? Né? O que aconteceu? Né? É lógico, uma parte é devido às ameaças de prisão do pai dele lá na Paraíba, e do Alcolumbre a mesma coisa, né? Do sócio dele lá no Amapá. Mas olha só o que diz aqui o Cláudio Dantas, né? Lula acelerou a liberação de emendas por apoio do Congresso. Por que mudaram tanto dos dias para cá? Por que os caras ficaram, porque soberania, soberania, não, pô, peraí, porque é dinheiro, dinheiro. Né? Aqui, ó, o presidente Exatamente o que eu falei, dinheiro. Lula aumentou o ritmo de pagamento de emendas parlamentares durante o recesso do Congresso. A ação ocorreu antes de encontros dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, no último dia 12 de agosto. O recesso durou de 17 de julho a 4 de agosto, que foi justamente o momento que estava aquela confusão, que teve a tarifa do Trump, que teve o Magnitsky do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Nesse período foram pagos 2,9 bilhões em emendas, uma média diária de 162 milhões de reais. Após a retomada do trabalho até dia 11 de agosto, o Planalto liberou 881 milhões, com média de 146 milhões por dia, ou seja, continua liberando muita emenda para o Hugo Mota e para o Alcolumbre. Isso garante não só a traição do Hugo Mota e do Alcolumbre, mas dos outros líderes dos partidos. Os líderes do partido, o partido no Brasil funciona como uma empresa, cara, ganha dinheiro mesmo com essas coisas. Pega esse dinheiro. É isso, pessoal. Eles não estão pouco se lixando para a população. O negócio deles é grana. Você vota num cara pensando que ele vai lhe representar lá, esqueça, meu amigo. Ele não vai lhe representar, não. Quando chegar lá, ele nem lembra que você existiu. Ele vai lembrar de você na próxima eleição. Ele for passar lá na sua casa, bater nas suas costas, pedir um cafezinho, seu voto, entendeu? Depois disso, meu amigo, esqueça. Faz a licitação roubada lá para construir a ponte não sei aonde, embolsa o dinheiro, mais dinheiro para o partido, né? O volume representa um aumento de 2,5 vezes a média em direta comparação com o ritmo anual de 2025, que era de 63 milhões por dia, né? Ou seja, a taxa está 2,3 vezes acima da média desde o recesso, que é desde que quando entrou essa questão da Magnitsky, da soberania, do Lula, coisa e tal. E aí, ou seja, é por isso que esse pessoal está tão ajudando tanto o Lula. Mais do que isso, olha só, fizeram um esquema, né, uma movimentação que levou as comissões na Câmara a aprovarem emendas a jato, sem atender pedido do STF. Para interlocutores, a medida seria importante para fortalecer Mota politicamente, após a obstrução da oposição na semana passada. Não porque tinham que sequestrar o Mota, pagaram o resgate pelo Mota aqui, ó. E pagaram para quem? Principalmente para os líderes do partido. Como eu falei para vocês, por que o Mota foi escolhido? Por que é sempre alguém do Nordeste, alguém do Norte que é escolhido para presidente da Câmara e do Senado? Que é o pessoal que tem curral eleitoral. Porque, no final das contas, os líderes dos partidos escolhem uma pessoa nesse sentido para poder tomar essas decisões impopulares e se safar com isso. No final das contas, quem ganha com isso daqui são os líderes dos partidos. Eles que traíram o acordo que foi feito, né? Aqui, ó. Aprovações aconteceram após o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmar em reunião com os chefes das comissões que aceleraria a liberação de emendas de comissão. Segundo interlocutores, a medida seria importante para fortalecer Mota politicamente após a obstrução, ou seja,
O Mota, o governo Lula, autorizou a Câmara, o Mota deu dinheiro para tudo quanto é líder de partido, para tranquilizar todo mundo, para atrair a oposição mais uma vez. O Lula está fazendo o mensalão 2.0. É isso aí. Estamos vendo o mensalão. Lula pagando pelo apoio desses idiotas do Hugo Mota e do Alcolumbre, né? Aqui, na terça-feira e ontem, Mota se... Qual é a novidade disso aí? O Lula sempre fez isso, meu amigo. Agora ia ser diferente. reuniu com o presidente das principais comissões permanentes em encontros paralelos para acertar um plano de aceleração na destinação dessas emendas. Dos 7,6 bilhões previstos no orçamento para a comissão da Câmara, nada ainda foi empenhado pelo governo. Esses repasses são de pagamento, não são de pagamento obrigatório. Ou seja, esses repasses aqui o Lula tem que aprovar. E aí o Lula está aprovando para quê? Para comprar o Hugo Mota e comprar o Alcolumbre. Isso explica por que eles ficaram tão amiguinhos do Lula e estão tão criticando, não porque o Eduardo Bolsonaro está errado, porque tem que prender o pessoal que fez obstrução na Câmara, que não vai botar, não pode votar anistia e não sei o que lá. É dinheiro que estão pagando para o pessoal em última análise, né? E de novo, com relação à CPMI, cara, mesmo com isso, vai ser uma CPMI dura para o governo. Pode escutar o que eu estou falando. Vai sair informação muito ruim. Mas eu não acredito muito nisso, não. Isso vai terminar em pizza, meu amigo. Isso não vai dar em nada. Os governistas lá, a galera que tá da base do governo, vai conseguir empurrar isso tudo para debaixo do pano, como fizeram da outra vez. E não vai dar em nada. Quer ver? Escuta só o que eu estou dizendo. Não vai dar em nada. Em nada. Para o governo nessa história da CPMI, porque não tem como, tem muita coisa errada nessa história. Tem muita coisa errada, mas a maior culpa disso aí é da população. Não sabem votar. Todo ano a pessoa vê lá o político lá, de estimação que ela votou. As pessoas aqui, é desse jeito. Elas elegem político para ser seu pet, seu bichinho de estimação. Elas não veem um político como uma pessoa que está lá representando ela, os direitos dela. A pessoa está lá para lutar por ela, para brigar por ela. Não, elas não veem um político como algo assim. A política no Brasil é como se fosse um time de futebol. Cada um elege o seu político preferido. E acabou-se. É por isso que o nosso país não vai para frente. E é isso, pessoal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, assistiu o vídeo até aqui. Eu peço que me desculpem pelo áudio, tá? Eu não tenho ainda um estúdio de gravação, não tenho como fazer um tratamento de áudio, né? Por mais que eu esteja usando aqui um supressor de ruído e tudo mais, mas aqui onde eu moro é muito barulhento, o povo aqui é barulhento. E minha casa é de madeira, pessoal, então vou pedindo desculpas, tá? Pelo áudio. Mas é isso, se o canal der certo, a gente consegue fazer um estúdio, né? E fazer um bom tratamento de áudio. Tá bom, pessoal? Por enquanto é isso. Muito obrigado.